O plano de tarifas anunciado por Donald Trump traz uma maldade monumental contra os países mais pobres do mundo, aqueles onde as pessoas não têm o mínimo de condições básicas para viver com dignidade. E pouca gente está falando sobre essa maldade. Que o plano de Donald Trump não tem nenhum fundamento em nenhuma teoria econômica amplamente aceita, isso já virou um consenso. E um consenso não da direita, da esquerda, do centro, um consenso de todo mundo que entende um mínimo de economia. Você pode até estar pensando, quem que esse cara acha que gravando esse vídeo aqui no Brasil, falando que o presidente americano tem um plano que não tem nenhum fundamento econômico? Pois bem, quem está falando isso não sou só eu, não. Quem está falando isso são os principais economistas de todo mundo, inclusive os americanos. Tanto os que trabalham nos principais bancos e instituições financeiras, mas também aqueles que trabalham nos Estados Unidos em diversas autarquias que prestam serviço para o governo e inclusive várias autoridades do Fed, que é o Banco Central americano. Nesse plano de Donald Trump, nesse plano insano, translocado, o Donald Trump ele usou a seguinte lógica: os países que têm um superávit comercial grande com os Estados Unidos, o que quer dizer isso? Vendem mais para os Estados Unidos do que compram de produtos americanos, esses países têm que ser punidos. E a gente vai punir eles aumentando muito a tarifa daquilo que a gente compra desses países para a gente comprar menos desses países e equilibrar, né, essa relação comercial que a gente tem. Só que qual o problema? Os países mais pobres do mundo, principalmente os países que ficam na região subsaariana, né, ou seja, abaixo ali do Saara, na África, ou os países do Sudeste Asiático, estamos falando aqui de Lesoto, estamos falando de Laos, Camboja, enfim, vários outros países que têm uma situação econômica muito frágil, debilitada, muito empobrecida. Esses países, eles vendem muito mais produtos para os Estados Unidos do que compram dos Estados Unidos, simplesmente porque a situação deles é uma situação tão empobrecida que eles não têm como comprar os produtos caros americanos, né? E os Estados Unidos compram os produtos deles, normalmente produtos manufaturados muito baratos, porque a mão de obra nesses países é muito mais barata do que a mão de obra americana. Pois bem, como o Donald Trump usou essa lógica de uma maneira absolutamente não racional, absolutamente direta e sem considerar nenhum tipo de contexto, esses países estão recebendo uma imposição de tarifas de 40%, 50%, 60% para os seus produtos. Vai ser um problema gigante para esses países, que também são muito endividados, né? O último relatório do Banco Mundial mostra que nesses países a última década foi uma década horrorosa em todos os sentidos, desde aumento da dívida, como ganho, né, de renda, tudo foi ruim para esses países. São os LIC, Low Income Countries, né, os países com baixa renda. Esses países vão deixar de ter essa receita de venda desses produtos para os Estados Unidos. Eles que estão endividados vão ter que ficar mais endividados ainda, a dívida deles que é cara vai ficar mais cara ainda, impagável. Eles vão ter que estrangular os moradores desses países para tirar deles o que eles não têm mais para poder, enfim, pagar as suas dívidas, e isso vai ser, assim, uma tragédia humana. E os Estados Unidos não vai ganhar nada, porque os produtos que os Estados Unidos compra ainda desses países, ele vai ter que comprar muito mais caro ou deixar de comprar e não vai conseguir substituir pela produção em solo estadunidense. E por que ele não vai conseguir fabricar isso nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos seria muito mais caro e inviável para ele vender ali o produto final. Então isso vai trazer inflação para os Estados Unidos, vai trazer um problema gigante, vai ser uma tragédia do ponto de vista humano enfim, e as pessoas estão simplesmente passando batido. Por esse que é um dos pontos principais e mais cruéis dessas medidas impostas por Donald Trump.